A palavra do Senhor nesta noite aos nossos corações. Soberano Deus, Pai querido, aqui está, Senhor, o teu servo. Deus de poder e de glória, nós somos gratos por tudo, Senhor, pelos louvores aqui entoados. E agora, Pai, nós colocamos o teu servo em suas mãos e pedimos a tua misericórdia, que o Senhor venha, Pai, abençoar, Senhor, o teu servo. Que o Senhor venha usar, Deus poderoso, misericórdia. E nesse momento nós já damos uma ordem no mundo espiritual, em nome de Jesus. Tudo aquilo que não provém de Deus, espírito maligno, em nome de Jesus, nós já te repreendemos. Deus poderoso, que a palavra do Senhor possa entrar no seu coração. Deus poderoso, que possa permanecer e produzir frutos. Por isso nós somos gratos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos receber nosso querido irmão Gonçalo de Paulo. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Tu és poderoso. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Oh, glória. Que o Senhor esteja conosco nesse momento. Que o Espírito Santo venha nos iluminar, orientar. Aleluia. Eu quero iniciar esse sermão, mas quero deixar primeiro essa palavra com os irmãos para que assim no decorrer da leitura, no decorrer da pregação, vocês vão entender. O tema de hoje é: nem tudo que você pede a Deus, Ele atende. Quem concorda com isso? Nem tudo que você pede, Deus atende. E para não ser contraditório, a própria palavra de Deus fala em Tiago 4:3, diz assim: pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar, ou melhor, esbanjar aos vossos prazeres. Então, Tiago está dizendo que a gente pede, às vezes não alcança, porque pede errado. Mas muitas vezes que aconteceu de pedirem certo, da gente pedir certo, mas Deus não ouviu. Eu dou um exemplo da palavra que nós vamos ler agora, depois a gente dá continuidade. Abrimos a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Capítulo 22, no versículo, vamos iniciar no versículo 39 até o versículo 46. Jesus no Getsêmani. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entre em tentações. E ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelho orava, dizendo: Pai,
queres passar de mim este cálice, contudo, não se faça a mim a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. Aconteceu que seu suor se tornou como gota de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entrem em tentação. Até aqui. Amém? Os irmãos podem assentar. Glória a Deus, aleluia. Então, conforme eu já havia falado no início, mas antes, quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao pastor Levi, a pastora Helene, que Deus abençoe essa família, que Deus abençoe a família da igreja Deus é Deus, que o Espírito Santo venha nos encher nesse lugar. Vamos pedir a Deus que o Espírito Santo venha nos trazer sabedoria, porque a gente mesmo, a gente não tem, mas buscando da palavra e se colocando humildemente diante dele, colocando para ele a vontade dele, como Jesus orou. Que não seja a minha vontade, mas sim a tua. Eu vou dar o exemplo que eu já disse. Jesus pediu 3 vezes: Pai, afasta de mim este cálice. Que ele iria beber. Não foi isso que nós lemos aqui agora na leitura? Jesus disse 3 vezes: Pai, se for da tua vontade, afasta de mim este cálice. E Paulo foi outro homem também da Bíblia que pediu e orou 3 vezes para que Deus tirasse o espinho da carne dele. Deus não tirou. Deus não atendeu a oração de Jesus. Que Jesus deu continuidade em todo o sofrimento dele e não desistiu, porque não encontrou outro caminho para a salvação. Eu estava lendo um estudo que agora não trouxe o nome do autor, mas ele disse: se tivesse outro caminho, Jesus tomaria, a não ser aquele, mas não tinha. E graças a Deus que ele não desistiu. Ele pediu 3 vezes e o Pai não atendeu. Por quê? Porque era propósito de Deus de antes que existisse o mundo. Deus já tinha esse propósito. Então era coisas que não podia mais mudar, não teria como mudar. E Paulo também estava tendo o espinho na carne, mas ele queria que tirasse. Deus não tirou, porque também era propósito. Porque tem muita gente que às vezes, quando acontece
enfermidade, acontece alguma coisa que não é bom, quem ele culpa? Ele culpa o diabo, é o inimigo, não é isso? E muitas vezes a gente está errado. Como que Deus viu a oração do seu próprio filho e deixou ele passar pelo sofrimento, ser moído na cruz, como diz a palavra de Deus? Por quê? Porque era propósito de Deus. Porque era o propósito verdadeiro, era o propósito de salvação, um propósito muito maior do que a gente possa dimensionar. Abraão recebeu promessa, levou 21 anos, se eu não me engano, 21 ou 25 anos, 21 ou 25 anos, pastor, o pastor, ou melhor, que Abraão levou para receber a herança dele, que era Isaac, depois que Deus prometeu. E isso, mas ele esperou. Mas Deus tinha mais promessa para Abraão. Mas Abraão foi para o céu e não alcançou a promessa toda de Deus, mas os seus parentes, seus ancestrais, os filhos, netos e toda a família dele, de outras gerações para frente, alcançou a terra prometida. Eu vou dar outro exemplo de que a oração foi ouvida na hora. O rei Asa orou a Deus e Deus atendeu imediatamente. Porque se Deus não tivesse atendido ele estava perdido naquele momento, porque ele já estava de frente da guerra, ele já estava de frente da luta. E não foi diferente com Josafá. Josafá orou, mas ainda não estava de frente com a batalha. Ele ia estar, não teria para onde correr. Mas Deus disse a ele: essa batalha não é sua, essa batalha é minha. E o que ele fez? Convidou todo o povo do seu reino para jejuar, orar. E com isso ele se fortaleceu em Deus e foi para a batalha quando Deus autorizou. E Josafá colocou na frente dos soldados, não foi escudo e armadura e flechas, ele colocou harpas, som de música e levitas cantando. Foi assim que ele venceu a guerra. E muitas vezes a gente está diante de uma dificuldade, a primeira coisa que a gente sabe fazer é reclamar. Primeira coisa, eu costumo dizer, às vezes a gente é especializado em fazer oração ao contrário. Quando a gente está reclamando, a gente está fazendo uma oração ao contrário, não é isso, velho? Concorda comigo? Então vamos fazer a oração para frente, oração na direção direita, na direção para frente. Então, como é de conhecimento de todos o sofrimento de Cristo, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse:
orai para que não entre em tentação. Quem está dizendo? Jesus. E ele estava orando sem cessar. E ele disse aos seus discípulos: orai para que não entre em tentação. E ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passe de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então Jesus colocou, ou melhor, Jesus orou pedindo e não foi atendido. Ele foi para a cruz, ele sofreu, padeceu, conforme está escrito, todos aqui sabem, todos conhecem a passagem dele. E aqui no meu exemplar, na Bíblia, tem um entre parênteses que abre assim: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que seu suor se tornou como gota de sangue caindo sobre a terra. Fecha o parênteses. O anjo veio consolar Jesus. Ele não estava abandonado. Deus estava olhando para ele lá do céu. Deus mandou um anjo, mas não foi possível que tirasse dele esse cálice. Não foi possível porque também Jesus não se acalmou, porque a gente pode ver aqui que ele orava mais intensamente ainda. Intensamente, quando a gente fala intensamente, está dizendo mais e mais. Todos aqui sabem disso. Então, meus irmãos, a gente tem que ter em mente que muitas vezes a gente ora. Eu já ouvi falar pessoas que orou 20 anos para os seus filhos, para a salvação do seu filho. Mulher já orou para o seu marido muitos anos. Aconteceu de conseguir, outras pessoas não conseguiram. Mas a oração não é perdida. Porque se Deus atender a nossa oração, Ele é Deus. Se Ele não atender, Ele continua sendo Deus. Amém? Glória a Deus. Se Ele atender a nossa oração, Ele é Deus. Se Ele não atender, continua sendo Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. E se a gente soubesse o que é melhor para a gente muitas vezes não usava a palavra arrependimento. Se eu soubesse, eu não fazia assim. Se eu tivesse pensado antes, eu não faria desse jeito, faria de outro jeito. Não é isso? Ou só acontece comigo essas coisas? Tem muitas coisas que a gente fala: poxa, se eu soubesse, eu também, se eu soubesse disso, eu estava muito tempo, estava muito longe daqui, estava levando uma vida totalmente diferente. Mas o que acontece? Por que isso acontece? Porque às vezes o propósito nosso não é o de Deus, não é isso? Às vezes a gente busca um caminho, achando que aquele caminho
vai chegar aonde a gente quer, e quando a gente vê, se estrubicou, como diz o mineiro, não chegou, não conseguiu, e muita gente resiste a voltar, e muitas vezes a gente tem que pegar e voltar pelo mesmo caminho, que às vezes dói menos do que a gente querer seguir o caminho pela vontade própria, ou até desafiando Deus. Se a gente for olhar o capítulo 11 de Hebreus, quem tiver a oportunidade, ler, pode refletir o capítulo 11 de Hebreus, como que é, e ali não está citado todos os homens da Bíblia, todas as pessoas da Bíblia, mas está dizendo bastantes pessoas, muitas pessoas, que alcançaram a sua vitória, que alcançaram a sua, ou melhor, que a sua oração foi atendida na íntegra, tudo o que ele pediu aconteceu. Enoque, ninguém sabe o fim de Enoque, porque sabe que ele foi trasladado para o céu, mas era um homem que orava, era um homem de oração, porque a Bíblia fala que ele era um homem que agradava a Deus, que caminhava no caminho de Deus, e Deus deu a ele esse privilégio. Porque se for analisar a descendência dele, já sabe, se a gente lê ali, se a gente lê o livro de Gênesis, logo no começo a gente já percebe, a gente já sabe como que é. Não dá tempo da gente esboçar tudo isso. Então é isso. A gente, muitas vezes, nós insistimos na nossa vontade, esquecemos de usar essa palavra que Jesus usou por 3 vezes. Não seja a minha vontade, meu Deus, seja feita a sua vontade. Então, no versículo 45, levantando-se da oração, que já é a 3ª vez, né, que Jesus foi orar. Levantando-se da oração, foi com os seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. Estava dormindo de tristeza, né? Se estivesse orando de alegria, a alegria não tinha como ter naquele momento, mas dormir numa situação daquela é difícil. Eles sabendo eles sabiam o que ia acontecer com Jesus. Naquele momento eles sabiam. O que eles fizeram? Mesmo assim conseguiu dormir. Por quê? Porque caiu em tentação. Entrou em tentação, que Jesus disse por 3 vezes: levantai-vos e orai, para que não entrais em tentação. Então, se eles dormiram, porque entrou em tentação. Concorda comigo, não? Tem alguém que concorda comigo aí? Concorda? Amém? Glória a Deus. Eu interpretando aqui a passagem, eu entendo assim. Jesus falou lá na primeira vez, quando chegou lá no monte lá, no Getsêmani: vocês ficam aqui e eu vou orar.
Mas vocês oram também. Vocês oram. Mas eles eram crentes 6 horas, né? Quem conhece o crente 6 horas aí? Ó, 6 horas por mim aí, tá? Ó, 6 horas. Então ele estava querendo que Jesus orasse por eles, né? Eles não estavam querendo orar. Então a gente tem que deixar de ser crente 6 horas e a gente ser crente que ora. Oh, glória! Aleluia! Então, aqui aproveitando um texto aqui do autor, que agora eu não lembro, ele colocou assim: nós não cremos que o sofrimento de Cristo no jardim fora parte da sua obra redentora. A obra da redenção foi realizada durante as 3 horas de escuridão na cruz. Com todo aquele momento que ele passou, suor, sangue, o suor dele caía gota de sangue, passou por tudo aquilo, mas não era redenção, não conseguiu através daquilo a redenção, senão ele não precisava passar pela cruz. A redenção foi aquele momento que Jesus entregou ao Pai o seu Espírito. E aí veio a escuridão por 3 horas. Durante esse horário era a hora 9 lá no Oriente. Se eu não me engano, era 3 horas da tarde, porque eu não estou bem certo. Mas era de dia. E se ficou escuridão por 3 horas. Por quê? Eu pergunto, se tem alguém que pode responder por que ficou escuridão por 3 horas? Se tiver alguém que responde aí, eu vou ver se eu arrumo um prêmio para ele. Vou dar 50, eu acho que 50 tem no bolso. Brincadeira, brincadeira. Mas sabe por que ficou a escuridão? Porque a luz se apagou. Jesus é a luz do mundo. Então, quando a luz se apagou na cruz, o que aconteceu? Escureceu a terra. Porque eu não me lembro agora a passagem que tem em capítulo 22 de Apocalipse, fala que na época não vai precisar mais de luz na terra, não vai precisar de sol, não vai precisar de lanterna, porque a luz de Deus vai resplandecer todo o planeta. Então não vai precisar de luz. Agora está aqui precisando de lâmpada. Se a energia cair, ela vai ficar tudo no escuro. Depois da salvação nossa, depois do nosso corpo transformar corpo de glória, o próprio corpo glorificado já é luz, mas é a luz de Deus em nós, porque já como diz o em Efésios 3, versículo 20, diz: orai aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que age em nós. O poder que age em nós é grande, gente. O poder que age em nós, mas não é nosso. Ele age em nós, mas não é nosso. Ele é o poder de Deus que age em nós. E a Bíblia diz
Aqui o autor desse comentário, ele fala que Jesus estava pedindo para que os discípulos orassem, para não entrar em tentação, mas Jesus estava dizendo, ou melhor, ele comenta assim, para que eles não recebessem a pressão de abandonar a Deus. Quem que pressiona para abandonar a Deus? O diabo, né? Então é ele que pressiona. Se tem alguém que tem no seu sentimento, no teu coração, vontade de abandonar Deus, pode crer que não é Deus que está falando com ele. É o inimigo de Deus. Glória a Deus. Quando a gente está firme com Deus, acontecem coisas que a gente fala assim, poxa, será que é melhor eu seguir esse caminho? É melhor eu diminuir? Porque é um ditado popular, mas acontece. Quanto mais ora, no caso do católico fala, quanto mais rezo, mais sobração aparece. Mas isso quando está acontecendo, se você ora, se você segue o caminho divino, se você segue Jesus, se você está na luz, é lógico que as trevas vai querer te atrapalhar. Vai querer, porque eles preferem você do lado deles do que do lado da luz. Porque se ele está do lado da luz, o que acontece? A luz vai iluminar o caminho deles, eles vão seguir um caminho melhor. Eles vão conseguir enxergar melhor. Que até a irmã cooperadora, que eu não lembro o nome dela aqui, falou hoje. Rosângela comentou, bem comentada ali sobre a trave no nosso olho. Verdade. E o que o inimigo quer é colocar a trave no nosso olho. Ele quer fazer você não enxergar o que você está fazendo de errado, não. Quando você vê uma pessoa que ele erra e não concorda, o provérbio está escrito. Eu assisti uma pregação uma vez, o pastor Paulo Seabra, se eu não estou enganado o nome dele, mas ele falou 5 versículos que os judeus seguem em Provérbios. Eu não sei, se eu tivesse lembrado disso, eu tinha separado ele. Mas um deles é a obediência. É a pessoa, vamos dizer assim, não é só obedecer, vamos dizer, aceitar o erro. A pessoa é corrigida, a pessoa sabe que é corrigida e saber que está errado. Ela não ignora, ela vai agradecer aquela pessoa que corrigiu ela. Aleluia! Não sei se todos concordam comigo, mas está escrito em Provérbios. Se eu não me engano, é Provérbio 29. 29, ou é versículo 29 do capítulo. Não me lembro agora o capítulo, mas eu sei que está escrito essa palavra. Que a pessoa que não obedece, quando ele está falando obedecer, gente, é seguir a vontade de Deus, é obedecer a vontade dele, como diz o previsto, falou aqui do capítulo 15, né, de João, que é
andar no caminho de Jesus Cristo, andar na vontade. Vê se eu acho o versículo aqui que eu estou querendo saber. Que a minha Bíblia é cheia de papel. Fora que tem umas folhas também saindo. Ó, Provérbio 22, capítulo 29, versículo 1. Esse é um deles, eu vou ler para poder saber qual que é deles. Provérbio 29, 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz. E será quebrantado de repente sem que haja cura. O homem que muitas vezes é repreendido endurece a cerviz. Será quebrantado de repente sem que haja cura. E não é esse, é um deles, mas não é esse. Meu, 15, 22. Versículo 15 e 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muito conselho há bom êxito. Também não é esse, mas esse também é um deles. Vamos ver o 13 e 18. 13 e 18. É esse aqui. Pobreza e afronta sobrevém o que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Amém? Vou ler de novo para vocês entenderem direito. A pobreza é afronta. Pobreza e afronta sobrevém aos que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Muitas vezes a repreensão vem, Deus repreende a gente. Deus, Ele está dizendo lá em Hebreus 12, 6, ou 6, 12, eu não estou lembrado, mas Ele fala: o pai que ama o filho, repreende. Pai que ama o filho, repreende. Então Deus, muitas vezes, Ele não dá o que nós pedimos, porque Ele sabe que não é o melhor para nós. Que é melhor para nós, Ele dá, mesmo sem pedir. Mas temos, às vezes, eu vejo gente falar assim: poxa, a gente recebe
site. Vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje. Vamos agradecer a Deus por tudo. Vamos esperar boas novas vindas do Senhor. Né? É bonita a palavra. Vamos escrever boas palavras. Vamos falar boas palavras. Isso aí com certeza ajuda. Não tenho nenhuma dúvida. Mas muitas vezes, num dia de dificuldade, você aprende mais do que o dia que tudo correu bem. Eu já ouvi alguma pessoa falar que às vezes a gente aprende mais num velório do que num casamento. Por quê? Porque no velório ali não tem ninguém contando piada, ali não tem ninguém falando, fofocando ou alguma coisa parecida. Ali está todo mundo de cara séria. Então nós temos que ter esse propósito de, independente da circunstância, a gente tem que falar: Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle. E Ele não perderá o controle. Está escrito. Ele está no controle, conforme eu disse aqui já, vou repetir. Se Ele atender o meu pedido, Ele é Deus. Se Ele não atender, continua sendo Deus. Por isso nós temos que ser diante de Deus, como diz a palavra, como diz a oração do Pai Nosso. Né? O que a oração do Pai Nosso fala? Que a gente perdoa, ou melhor, perdoa os inimigos, né? Perdoa os inimigos como nós queremos ser perdoados. Perdoa as nossas ofensas, ou como é que diz? Na Bíblia fala: perdoa os nossos devedores, é isso? Perdoa os nossos devedores como a gente quer que perdoa as nossas dívidas. Se a gente seguir esse pequeno detalhe e amar a Deus, amar a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, confessar isso de manhã cedo, se você levantar da cama e dizer: Jesus, eu estou contigo, seja comigo, é uma oração já. Não esquece de mim em nenhum momento, Jesus. Seja comigo hoje, seja comigo todos os dias. Eu estou falando aqui, gente, muitas coisas que às vezes a gente, quando está pregando, eu acho que a maioria das pessoas que prega, ele traz aquilo que ele está precisando ouvir. Muitas vezes o pregador não está falando para as pessoas só, está falando para ele, às vezes mais do que para a pessoa. Porque se eu cheguei com essa palavra aqui, o pastor me convidou para vir pregar hoje, sábado. Sábado mesmo veio uma palavra no meu coração. Aí eu li domingo, estava pensando naquela palavra, vou estudar ela, vou buscar. Aí não estava dando certo. Achei outra. Não é isso que eu estou querendo. Não é isso que o Espírito Santo está querendo. E aí, quando foi segunda-feira, veio essa palavra. Eu até tinha escrito já, mas aquele escrito meu eu acho que eu deixei no outro livro. Mas foi sobre essa situação, que nem toda oração, eu quero, não chama palavra, não chama pregar. O que eu estou fazendo aqui é pregar. Nem todas as orações é ouvidas por Deus. Foi isso que eu falei? Não foi não. Nem todas as orações é atendida por Deus, mas Ele ouve todas, mas Ele sabe qual que Ele vai mandar para você. Entendeu? É assim.
Quando você lembrar dessa pregação, você vai lembrar assim: Deus ouve todas as orações, mas não é todas que Ele vai consentir, não é todas que Ele vai me dar. Então eu tenho que estar sempre diante da minha oração falando: Espírito Santo, me ensina a orar, me dá sabedoria para me orar diante dessa situação que eu estou passando com minha família, para me orar diante dessa situação que eu estou passando na empresa. Pede o Espírito Santo para que Ele possa te dar palavra para você orar e comportar. Porque às vezes não só orar da boca para fora, às vezes precisa orar com comportamento. Muitas vezes. Eu não vou contar o testemunho agora, porque já está na hora, já deu a hora, né? A hora é 9h10, pastor? Tá bom? Então, veja bem, eu fiz oração para o sobrinho meu, e graças a Deus ele largou a droga. Glória a Deus. Ele hoje é crente. Não faz muito tempo que eu orei por ele. Glória a Deus. E o meu irmão é bem mais velho que eu. Ele é mais ou menos 12 anos mais velho que eu. E de vez em quando ele reclamava para mim: olha, eu não sei o que está acontecendo, porque é pedrada para todo lado. O jeito do mineiro falar, né? É pedrada, é sempre pedrada. Eu falei: meu irmão chama ela, ora por ela. Ora por ela. Está recebendo pedrada? Ora por ela. E aí o que acontece? Nunca mais eu vi ele reclamar. Já aconteceu com ele. Estão vivendo bem. E é o filho dele que estava nessa situação. Entendeu? Então quer dizer, a oração vence. Porque a oração tem poder. O nome de Jesus não tem poder? Tem poder. Então, quando nós oramos em nome de Jesus. Por que nós oramos em nome de Jesus? Porque tem poder. Se nós fosse orar para a mãe de Jesus, gloriosa, santa, né? Até uma mulher santa, lógico. Mas ela não tem poder. Quem tem poder é Jesus. Nem os outros irmãos de Jesus tinham poder. Mas por quê? Porque Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus. Então eu quero terminar. Vocês prestarem atenção naquilo que eu falei lá da palavra, das orações, que Deus ouve todas as nossas orações, mas nem todas Ele atende. E às vezes atende, mas demora um pouco. Não é porque demora que eu vou desistir de orar, vou continuar orando. Mas se você colocar sempre a palavra, se for a tua vontade, uma hora Ele vai falar para você. Ele vai te mostrar outra coisa para você colocar naquele lugar que você está querendo colocar. Você vai encontrar uma coisa nova que vai mudar a sua vida, porque você obedeceu a Deus. Às vezes a gente não leva a sério esse negócio de obedecer a Deus, mas precisamos levar a sério. Pensa nessa palavra de hoje. Por que o mundo ficou em trevas? Porque Jesus pecou. Porque Jesus morreu na cruz. E quando Ele morreu, apagou a luz. Porque lá em Gênesis, quando Deus falou, haja luz, Ele estava dizendo que era para haver o Filho dele. Lá já era luz, lá no começo do mundo. Então, quando houve essa treva, quando houve essa palavra que eu estou falando, não está escrito na Bíblia, não está escrito no comentário. Ele foi o Espírito Santo que me trouxe no meu coração. Entendeu? Então vamos sobre essa oração, vamos levantar, vamos fazer uma oração terminando, agradecendo a Deus por esse momento.
pedindo a Deus perdão por as palavras erradas que eu falei aqui. Aleluia. Entendeu? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós reunimos aqui hoje, Pai. Primeiramente para te louvar, te bendizer, te agradecer, pedir. Pai, recebe a nossa oração nessa noite. Recebe o nosso agradecimento. E cada um que veio aqui, Pai, que ele leva a semente. Que o ladrão de semente